Alô, time RL, resenha loading no ar com a mesa tática para a gente falar da final do campeonato mais uma vez. Teremos Fla-Flu, clássico dos milhões, não deu para o Vasco, não deu para o Botafogo. Temos aí Felipe Maestro num bom desempenho, agora já na seleção, né? Ele veio bem aí com o Bangu e agora foi convidado para a seleção. São muitos elementos que a gente vai falar sobre esse assunto. E aqui ao meu lado, Sérgio Ramos da Baixada. Deixa que eu vou passar direto aqui com você, já vou direto pro gol, irmão. Você não iria passar. Por mim, não passaria. Fala... O Vanessa tá pensando, fala craques, meus jogadores de alta renda. Bom demais estar aqui com vocês nesse programa de hoje, pra gente poder falar de Campeonato Carioca. Eu sei que o torcedor rubro-negro tá ansioso, o tricolor também. E para falar desse assunto, final Fla-Flu de Campeonato Carioca, para completar o nosso elenco, eu tenho aqui comigo o nosso time. Maicon, bom demais ter você aqui com a gente hoje. Prazer é todo meu. É muito bom estar aqui com vocês no Resenha Loading, primeira vez aqui. Espero que voltar várias vezes aqui para bater esse papo super bacana. Bem-vindo, Maicon. Patrick Chaia brilhou no Maracanã lotado. Fala, Vanessa. Fala, craques do RL. Muito bom estar aqui com vocês para trocar essa ideia sobre a final do Campeonato Carioca. E o cenário vem se repetindo no Rio de Janeiro já há 4 anos, Fla-Flu na final do Cariocão. E alguém vai pagar a promessa, né? Muito bem lembrado. Complicado, né? Final Flamengo e Fluminense, não deu para o nosso Vascão, mas esse clássico também é muito importante, tão importante que o Fluminense está presente no hino do Flamengo, esse clássico está no hino do Flamengo, muito interessante isso, e vamos acompanhar, falar tudo, discutir sobre todos esses temas que a Vanessa apontou, e você só acompanha aqui no Resenha Loading. Para começar, eu queria falar com vocês sobre o desempenho dos times de menor expressão que vêm dentro do campeonato estadual, jogando a vida, dando a vida. Então a gente viu ali um Bangu muito bem treinado pelo Felipe Maestro, que agora, né, foi convidado para trabalhar com o Ramon na seleção. Achei incrível isso. Até mandei uma mensagem para ele. Boa sorte para você, Felipe, bom trabalho. A gente teve um Volta Redonda brigando até o último minuto, né, Guilherme? Brigou, e não foi surpresa nenhuma. Quando a gente fala do Volta Redonda, no início do campeonato, é claro que era normal falar em zebra, mas conforme as rodadas foram passando, e a gente viu a constância no time, então acabou não sendo zebra nenhuma, surpresa nenhuma, o Volta Redonda brigar entre os 4 ali. O Bangu também chegou forte nesse campeonato. No final do campeonato caiu um pouquinho, mas a temporada até agora do Bangu, para mim, foi muito positiva também, Vanessa, justamente com o Felipe Maestro. Aquele resultado, né, aquela chuva de gols, né, 7 gols, aquilo assustou, surpreendeu vocês ou vocês imaginavam que seria um placar tão elástico assim? Cara, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso, eu pensei que o Volta Redonda ia conseguir segurar essa vantagem, pelo menos que no primeiro tempo, mas depois eu confesso que eu achei que o Fluminense ia conseguir garantir a classificação. Mas 7 gols é sempre uma surpresa, o Fluminense foi muito maldoso, não teve pena do Volta Redonda, e o Caio Ribeiro já dizia que a melhor forma de você mostrar respeito ao seu adversário é não parar de fazer gol. Então o Fluminense levou um pouco a sério isso, né, e fez 7-0 em pleno Maracanã, muito bom jogo e foi emocionante. Inclusive eu não esperava, eu falei no programa passado aqui que eu esperava que o Volta Redonda fosse fazer um jogo difícil, fosse bater de frente com o Fluminense. Mas o futebol tem essas surpresas, né? Talvez, acho que a parte mais importante do jogo para o Fluminense foi ter feito 2 gols muito rápido, né? Antes dos 10 minutos já abriram o placar e a torcida estava fervorosa e tal. Então, acho que foi muito importante para o Fluminense abrir o placar muito cedo, né? E depois, durante o jogo, a gente viu o que aconteceu. E o Volta Redonda é um time chamados times pequenos, é um time que tem uma estrutura muito boa e é o último time pequeno que ganhou uma Taça Guanabara, né? Lá em 2005, né? O Túlio Maravilha jogava na equipe, e um time que ganhou também o Campeonato Brasileiro da Série D já, tá na Série C do Campeonato Brasileiro, é um dos times pequenos aí do Campeonato Carioca que pode buscar voos maiores aí futuramente. Tá revelando jogadores, né? Eles aproveitam exatamente para isso, para vender os jogadores, né? Tem transmissão, então tem uma audiência boa. Eu acho que é uma oportunidade. E o Vasco? O que aconteceu com o Vasco, B. Oliver? Cara, eu acho que o resultado que aconteceu com o Vasco tiveram alguns pontos que a gente poderia destacar, que foi o Flamengo abrindo o placar, e o Vasco buscou esse resultado, acabou deixando ali no 1-1. O Vasco que voltou, na minha humilde opinião, que voltou melhor no segundo tempo que o Flamengo, que jogou melhor no segundo tempo que o Flamengo, acabou cometendo aquele pênalti bobo que muitas pessoas até tentaram justificar que foi um pênalti duvidoso, que não havia sido pênalti, mas para mim, claramente,
O pé do Matheus estava em cima da linha, então foi claramente um pênalti. E a torcida do Vasco, cara, parece que quando o Vasco virou SAF, todo jogo que tem alguma coisa errada, os caras ficam tentando achar alguém pra botar a culpa em cima. Não tô dizendo que o Capasso não errou, não tô querendo justificar o erro do Rodrigo, que acabou resultando naquela bola que o Matheus correu pro Capasso fazer o pênalti. Mas, por exemplo, eu vi muitos torcedores na internet culpando o goleiro Léo Jardim. Cara, o que o Léo Jardim podia fazer nesse jogo? O cara não foi lá, não defendeu o pênalti. Se vocês verem o pênalti direito, o Pedro bateu com tanta categoria que a bola quicou na frente do Léo Jardim e dificultou muito para ele defender o pênalti. Então o torcedor do Vasco tem que ter um pouco mais de calma com esse elenco que foi formado há pouco tempo e que eu tenho boas esperanças para que a gente faça um campeonato brasileiro razoável para bom. O Bernardo tocou num ponto importante da SAF, e é importante dizer que a SAF não é milagre, né? O próprio Ronaldo já deu declarações no Cruzeiro falando que ele não consegue, não vai poder contratar jogadores caríssimos. Olha pro Botafogo, gente, não é assim não, agora tem dinheiro, a gente vai ganhar, dinheiro não significa ganhar não. É importante falar disso porque o nosso torcedor é muito imediatista. Entrou investimento, entrou dinheiro, e o torcedor acha que o resultado vem no primeiro ano, na primeira temporada, e não é bem assim que funciona. E como o Oliver ressaltou, naquela semifinal, no segundo jogo, o Vasco realmente entrou melhor e jogou melhor do que o Flamengo. Não, gente, ele dominou o jogo todo. Só, o placar não refletiu o que foi o jogo. Fala, o futebol tem dessas. Não, acredito que o Vasco tá no caminho certo. Até porque, se a gente vê o retrospecto dos últimos anos, é a primeira vez que colocaram o Vasco como favorito nessa última semifinal contra o Flamengo. Então é um time que tá em reconstrução agora e é uma equipe que eu acho que vai dar o que falar ainda no Brasileirão. E agora vamos falar da final. Que Fluminense e que Flamengo são esses que chegam para esse jogo? Olha só, eu já falei aqui sobre favoritismo em clássico. Tem gente que acha que clássico é clássico e não tem favoritos. Eu discordo um pouco disso, até porque, pegando o exemplo do time de São Paulo, se você pegar o Palmeiras hoje, poxa, o Palmeiras é amplamente favorito com os seus rivais da sua cidade. Então, para essa final, para começar, eu acredito em um favoritismo do Fluminense. Primeiro porque o time já está encaixado com o Diniz, já vem um tempo já trabalhando, e os últimos jogos o Fluminense tem ganhado mais do Flamengo, né? E o Vitor Pereira está nessa inconstância, não consegue acertar o time. Então eu acredito que o Fluminense seja favorito para essa final. Quer ir lá, Patrick? Quer ir lá mexer ali? Ver o... O Guilherme ele trouxe uma palavra importante, né, para o time do Flamengo, que é a inconstância, né, a inconsistência. Exatamente. E o Flamengo é, acima de tudo, um time desorganizado. O Vitor Pereira ele achou essa formação aqui dos 3 zagueiros que deu certo contra o Del Valle, né? O Flamengo jogou bem, mas não conseguiu vencer o Del Valle. Jogou bem contra o Vasco no primeiro jogo da Taça Guanabara. Não venceu o Vasco também, mas foi com essa formação que o time deu um pouco mais de liga. Perdeu aqui o Mateuzinho, que talvez seria o lateral direito que estava dando mais profundidade para o time. Felizmente fraturou a perna. E no último jogo, agora contra o Vasco, ele entrou com o Everton Cebolinha, de ala direita, né? Que não deu certo. O Everton Cebolinha não conseguia voltar para fazer a marcação. O time perde muito esse setor defensivo nessa parte do campo, né? O Cebolinha é um jogador de frente. De fundo, principalmente, né? De chegar e cruzar, ou de fazer uma jogada pela ponta e tocar a bola no meio. Então, acho que o Flamengo, acima de tudo, é um time desorganizado que teve uma coisa muito ruim no jogo contra o Vasco, né? Que o Vitor Pereira, nos 2 tempos, ele conseguiu fazer 3 esquemas táticos no time, né? Ele jogou o primeiro tempo com 3 zagueiros, aí no segundo tempo ele mudou o time, botou 4 defensores, 2 zagueiros, 2 laterais, depois ele mudou novamente e voltou para os 3 zagueiros. Então, acho que ele tem que ter um pouco mais de convicção na ideia dele. Eu acho que, apesar do resultado, o torcedor não tá feliz com o Flamengo que tá vendo jogar hoje. É porque o que sobressaiu foi os talentos individuais, né? De cada um. Foi o Pedro que fez o gol, foi o Matheus França que entrou bem também. Então, os talentos individuais acabaram levando o Flamengo à vitória. O pênalti do Flamengo surge numa jogada do Matheus França que ele volta no meio-campo, que é uma jogada de raça, basicamente, voltar, buscar a bola, roubar a bola e chega na área e sofreu o pênalti. E o Matheus França foi muito feliz naquele lance, porque o Vasco estava dominando o Flamengo até então, tocando bastante a bola, e ele consegue telegrafar uma jogada que ele consegue antecipar muito rápido a bola, o suficiente para pegar a zaga do Vasco desmontada e acabar sofrendo pênalti. Eu acho que é perceptível o impacto que aqueles 3 vice-campeonatos que o Flamengo teve, vice não, né, porque contra o Al Hilal caiu na semifinal.
eu acho que é visível o impacto que essas derrotas fizeram nesse time do Flamengo e na torcida. Porque a gente já viu esses jogadores do Flamengo jogando uma bola absurda. Agora eu queria saber de vocês dois, uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. Qual que para vocês que é o maior erro que o Vitor Pereira vem cometendo nessas últimas partidas? E se essas derrotas nesses campeonatos mais importantes, né, do que o Campeonato Carioca, fizeram realmente a diferença pro time do Flamengo estar tão pressionado assim? Antes dos meninos responderem, responde você aí que está acompanhando a gente. Manda aí o seu comentário, deixa aí o seu like. E aí, você? O que você tá achando? Diga lá, Guilherme. Para mim, o maior erro tem sido as substituições. Não sei se meu amigo vai concordar comigo. Quando o time tá perdendo, o time tá jogando mal, a gente tem que mexer, claro. Mas eu não tenho concordado muito com as substituições que ele tem feito. O Patrick destacou bem que em certos momentos ele entra com uma linha de 3 zagueiros, depois uma linha de 2 zagueiros com 2 laterais e acaba não tendo nenhuma constância no jogo. Então acho que a substituição tem prejudicado bastante aí esse time do Flamengo. As mudanças erradas. Que é o contrário do Fernando Diniz no Fluminense, né? Porque mesmo fazendo invenções, né, digamos assim, voltando, por exemplo, o André para jogar de zagueiro, ou colocando o Felipe Melo, que já é quase um zagueiro consagrado, ele faz coisas com mais convicção e dá esse poder pro time dele de confiar nele, né? Então, acho que mesmo o Fluminense fazendo coisas que não são tão usuais, eu acho que o time confia no técnico. E acho que isso é muito importante. O Fluminense é muito favorito, até pelo retrospecto recente do clássico Fla-Flu. O Fluminense sempre levando a vantagem, tem o Cano que sempre tá fazendo gol, o Diniz que até tá cotado para assumir a seleção brasileira por alguns, né? Vem tendo trabalho consistente desde o ano passado já no Fluminense. E o Vitor Pereira que tá ali, né? Tá quase caindo, mas vamos ver, promete ser um jogão essa final. Falando do Flamengo, rapidamente, o que a gente pôde reparar no gol contra o Vasco foi essa subida do Ayrton Lucas, puxando 4 marcadores para cá, isso no jogo contra o Vasco, tá, gente? Puxando 4 marcadores, 3, 4 marcadores. O que o Pedro faz? O falso 9. Ele vem para cá buscar essa bola. Então o Fluminense tem que ter atenção com isso aqui também, porque o Pedro é um grande finalizador. Agora, o Flamengo, por sua vez, se entrar com 3 zagueiros, tem que prestar atenção no John Arias e no Keno, que são 2 jogadores de ponta, são extremos muito rápidos. Isso pode dar um pouquinho de dificuldade para a zaga rubro-negra. E aí, qual o seu placar para esse jogo? Deixa aí o seu like, deixa a sua opinião, o seu comentário. Quer participar da mesa tática? Só aceitamos jogadores caros. Vem, só vem. Até a próxima.